A graça e a paz, meus queridos irmãos, pastor Edivaldo Oliveira falando aqui, Ministério Minuto com Deus. Hoje, por força das circunstâncias, eu estou gravando aqui de dentro do meu carro e eu peço a Deus que essa palavra possa ministrar de uma forma profunda ao seu coração. Essa é a nossa oração da tarde. Nós estamos todos os dias aqui no nosso canal fazendo uma reflexão durante esse mês no livro de Salmos. E hoje eu quero falar sobre Salmos 12. É um salmo de Davi. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em nome de Jesus. Eu quero ler alguns versículos aqui. Eu vou ler a partir do verso 1 e no final nós vamos refletir. Né? Eu peço que você nos ajude compartilhando essa palavra, se inscrevendo no nosso canal. Se você puder, se torne membro do canal, porque assim você estará ajudando o nosso ministério. E uma novidade, né, bem recente, é a nossa loja online, minutocondeus.net, onde você encontra todos os nossos produtos, as canecas, os livros. E você pode também baixar no seu celular o nosso aplicativo. O aplicativo ele vai notificar você todas as vezes que tiver uma mensagem nova. E no aplicativo tem muitos conteúdos também em texto, para aqueles que gostam de ler, de compartilhar. Então procura lá na sua loja de aplicativos o nosso aplicativo. Você será muito abençoado. Salmos 12. É um salmo de Davi e o rei Davi diz assim: Salva-nos, Senhor, pois não existe mais o piedoso. Os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobre. Corte o Senhor todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Os que dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os nossos lábios a nós nos pertencem. Quem sobre nós é Senhor? Versículo 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, levantar-me-ei agora, diz o Senhor. Porei em segurança quem por ela suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada numa fornalha de barro, purificada 7 vezes. Guarda-nos, ó Senhor, desta geração. Defende-nos para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando a vileza se exalta entre os filhos dos homens. Amém? Aqui em Salmos 12, nós vemos o poder da palavra. Nós vemos o salmista falando com Deus de como ele está indignado pela maneira como a palavra tem sido usada incorretamente por pessoas más, pelo ímpio. Então, nós vemos aqui 3 pessoas falando. Nós vemos os ímpios, nós vemos o próprio salmista e no final nós vemos Deus falando. E cada uma dessas falas tem características bem distintas. Por exemplo, os ímpios, eles acreditam que com as suas palavras maldizentes, com a palavra soberba e mentirosa, eles vão triunfar sobre a terra. Que eles não serão impedidos de nada através da palavra deles. Não há temor de Deus na vida deles, por isso eles acham que os desígnios humanos vão prevalecer. Por outro lado, Davi fala sobre o clamor do justo. Ele diz: salva-nos, Senhor.
é o oposto daquilo que faz o ímpio. O justo, ele tem no Senhor a sua segurança. Ele espera em Deus pelo seu socorro. Ele espera que Deus o ajude quando ele passar pelas aflições da vida. E não são poucas as aflições que nós passamos, não é verdade? Então as palavras do justo são palavras de clamor, palavras de pedido de socorro a Deus. E Davi, ele se mostra aqui assustado por causa dessa perversidade, por causa da infidelidade do ímpio, e ele chega a declarar que essas coisas estão em toda parte. Mas Deus, em sua soberania, ele está sempre conservando pessoas fiéis sobre a terra. Sempre haverá na terra aquela pessoa que busca a Deus, que teme ao Senhor, que procura andar nos caminhos de Deus. Então, eu falei de duas pessoas aqui, as palavras do ímpio e as palavras do justo. Procure vigiar nas suas palavras. Se você está escrevendo aqui nos comentários, eu peço que você escreva aqui nos comentários uma frase que eu vou dizer que está relacionada ao texto. Escreva assim, olha: Senhor, me ajude a vigiar nas minhas palavras. Senhor, me ajude a vigiar nas minhas palavras. Escreva isso. Às vezes nós usamos as nossas palavras sem sabedoria, sem critério. Num momento de raiva, num momento de ódio, nós descarregamos palavras de maldição sobre pessoas. Muitas vezes nós deixamos marcas profundas nas pessoas através das nossas palavras. A Bíblia diz que na nossa língua há o poder de gerar vida ou de gerar morte. Então peça a Deus que ajude você a escolher bem as palavras, a falar na hora certa. Salomão disse que há tempo de falar e há tempo de calar. Muitas brigas, muitas discussões podem ser evitadas se você simplesmente aprender a se calar. Olha o que Deus está falando aqui. Olha o que o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração. Nós temos uma ferramenta poderosa em nós, que é a nossa língua, que expressa as nossas palavras. Aquilo que é gerado na nossa mente é expresso nas nossas palavras. Então nós devemos escolher as palavras com sabedoria. Não usar de arrogância, de soberba, como o salmista está dizendo aqui, para querer dominar uma situação. Às vezes, a maneira como você enfrenta uma situação, através de gentileza, de educação, se colocando no lugar de humildade, vai fazer com que aquela situação se resolva de uma forma tranquila, de uma forma serena. Mas se você chegar numa situação querendo dar voadora, não é? Usando uma gíria aqui, querendo chegar agredindo as pessoas verbalmente, você não vai conseguir resolver as suas situações, as suas pendências. Tenha humildade, tenha discernimento, tenha sabedoria. Peça a Deus para usar bem as palavras. E por fim, o Salmo 12, ele apresenta a atuação de Deus. O escritor, de Salmos, ele diz que por causa do clamor do pobre, isso é, daquele que é dependente do Senhor, o Senhor se levantará do seu trono e os salvará. Então, não é o seu agir de forma grosseira,
de forma insensata que vai colocar você numa posição de vencedor. Não é pela força, não é pela violência, mas o Espírito do Senhor foi colocado no seu coração e Ele te dará sabedoria para resolver essa questão aí que você está querendo resolver. Que às vezes com uma conversa, alguns problemas são solucionados e a gente não toma posse disso. Nós queremos agir, queremos fazer, queremos acontecer. Às vezes faltou um diálogo, faltou uma palavra, faltou uma conversa. Quantas vezes nós já vimos casais que assim decidiram se separar, fizeram a mala, já está resolvido. E aí você chega lá com uma conversa bem direcionada, uma conversa onde as pedras foram jogadas fora, onde as coisas foram colocadas em pratos limpos. E essa conversa, então, ela resolve a situação. Não resolve num todo, mas abranda aquela situação e o casal respira e pensa bem, olha para as consequências, olha para o futuro e ali eles resolvem permanecerem unidos. Por causa de quê? Da palavra, por causa de uma palavra. Que Deus ajude a mim e a você a usarmos bem as nossas palavras, a vigiar em tudo aquilo que nós falamos. Amém? Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você hoje. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Escreva aí o seu nome, o seu pedido de oração e escreva o nome das pessoas que talvez você tenha orado por elas, pessoas com quem você talvez teve algum tipo de discussão, de desentendimento nesses dias, mas Deus coloca hoje essa palavra para que através dos nossos lábios, de uma conduta correta, nós possamos nos reconciliar. Vamos orar, vamos falar com o Pai nesse momento. Pai amado e querido, assim como o salmista escreveu aqui, nós tomamos posse dessa palavra e declaramos com os nossos lábios essa oração. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, pois estamos em meio de pessoas impiedosas. Os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Que eu e essa pessoa que está me ouvindo possamos ser encontrados pelo Senhor em fidelidade e possamos usar corretamente as nossas palavras. Deus, eu quero colocar diante de Ti a vida desse irmão e dessa irmã que estão ouvindo essa mensagem nesse momento e que irão ouvi-la posteriormente, em algum dia, aqui na rede social. Que o Senhor possa abençoar a vida dele, a vida dela. Ó Deus, ajude ele a vencer esse tempo de dificuldade que ele está passando, que ela está passando. Ajude ele a solucionar esses problemas que têm acontecido na sua família, no seu lar, nos seus relacionamentos. Deus, o Senhor é poderoso para sarar todas as nossas enfermidades. Por isso eu peço que o Senhor leve a cura até essa pessoa, Deus, que tem lutado contra essa enfermidade, que tem pelejado aí nos hospitais, que tem tomado remédios, que tem feito uso de medicamentos, de tratamentos, que o Senhor dê a ele ou a ela a cura definitiva, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta-te, Senhor, e vem em nosso auxílio. Nós cremos em Ti. Nos ajude a usar as palavras certas. Nos dê as palavras corretas em nossos lábios. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra aí no nome de Jesus. Tome posse de uma língua sarada, uma língua que seja usada com sabedoria, com educação, com discernimento. E assim você conquistará muitas coisas na sua vida. Todos os dias eu estou postando mensagens novas aqui no meu canal. Às 6 da manhã, ao meio-dia
e às 8 da noite. E eu convido você a estar aqui comigo. A gente está fazendo uma reflexão em Salmos, né? Todo dia aqui ao meio-dia. Amanhã eu espero você para a gente ler juntos e orar Salmos 13. Coloca isso como meta para você. Coloca um aviso aí no seu celular, né? Na sua agenda. Ao meio-dia tem a oração da tarde. Aqui comigo, pastor Edivaldo Oliveira. Receba essa palavra, receba as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e acompanhe a gente aqui diariamente. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.